Olá vocês, meus irmãos, nesse momento eu quero deixar uma reflexão de Deus para o seu coração nessa hora. Existem duas coisas que o diabo, ele quer fazer na vida de uma pessoa. A primeira coisa é fazer com que a pessoa venha desacreditar na sua existência. E quando a pessoa desacredita na sua existência, a pessoa começa a andar vulnerável a ataques do maligno. Quando a pessoa desacredita das forças das trevas, a pessoa não acredita em mais nada. Principalmente ela vê o erro dos outros, mas não consegue ver e enxergar o seu próprio erro. Porque essa pessoa acredita que o diabo não existe, que o diabo é simplesmente coisa de fantasia que criaram, que a igreja inventou e assim vai levando a vida. A segunda coisa que o diabo quer fazer na vida de uma pessoa é fazer com que a pessoa agora venha viver a sua vida no mundão, fazendo tudo aquilo que é lícito diante da vontade dele. A pessoa pode fazer tudo porque ele não existe mesmo. Porque ele verdadeiramente é só um conto que as igrejas, os pregadores agora inventaram. E nós podemos observar que o inimigo, ele é astucioso. Ele quer colocar na mente das pessoas que ele não existe e que as pessoas não precisam buscar a Deus. Porque já que o diabo e o mal não existem, então não existe coisas ruins no mundo. Mas é de fato o que a Bíblia fala. A própria palavra de Deus diz bem claro. Em Tiago, capítulo 4, está escrito na palavra de Deus: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resista o diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir o diabo? Quando Tiago está escrevendo resistir ao diabo, Tiago está dizendo que nós deveríamos resistir às tentações que ele coloca para os servos de Deus, as pessoas poderem cair. O diabo, ele é astuto. Ele vai colocar aquilo que o seu coração almeja. E muitas pessoas vão pensar que é Deus que está dando. Muitas pessoas vão achar que Deus está fazendo, que Deus está colocando uma coisa boa, mas às vezes é a astúcia do diabo para poder agora fazer a pessoa enfraquecer e a pessoa se distanciar das mãos de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que a Bíblia diz bem claro: resista, resista. Vamos resistir através da oração, através do jejum, através da vida no altar com Deus. Vamos resistir. Afinal de contas, todo ser humano aqui nessa terra contém pecados, falhas, mas porém o nosso coração deve ser limpo perante os olhos de Deus. O nosso coração, a nossa vida com Deus deve ser uma vida regada de fé, de amor e determinação com a palavra de Deus. Muitas pessoas nesses dias têm ficado com medo. Muitas pessoas têm medo de obra de feitiçaria, de macumba, magia negra. E é para ter medo mesmo. Se você não tiver com a vida no altar de Deus, é para você ter medo mesmo. Porque o diabo não é brincadeira. Não brinque com Satanás. Não brinque com as forças ocultas desse mundo. Quer um conselho de um amigo? Quer um conselho de uma pessoa que há 15 anos está no ministério levando a palavra de Deus? Não subestima o diabo. Não subestima as forças ocultas do mal. Não subestima. Aí você pode me dizer que é cristão, que é crente, está repreendido, apóstolo, está isso, está aquilo outro, eu tenho o sangue de Jesus, papapá, como muitos fazem. Tudo bem. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando com você. Se você acreditar, maravilha. Se você não acreditar, maravilha do mesmo jeito. Mas eu quero dizer para você, não adianta nós estarmos na casa de Deus se o nosso coração, se a nossa vida não estiver na posição de Deus. Existem muitos nas igrejas, muitas pessoas, mas o coração está longe de Deus. Portanto, volte para Jesus e resista o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós.
O diabo vai colocar uma mulher bonita na sua frente. O diabo, ele vai colocar ali na sua frente o emprego dos seus sonhos. O diabo vai colocar na sua frente ali o homem maravilhoso. O diabo vai colocar na sua frente tudo que o seu coração e os seus olhos almejam. Ele vai pôr para te seduzir. E depois que você está seduzido ou seduzida, ele fecha as garras. E aí, até você voltar para os pés de Jesus, ele já te quebrou. Portanto, antes de fazer qualquer coisa, lembre-se de pedir Deus o discernimento, de pedir Deus a oração certa, para que você não venha cometer tal deslizes, para que você não possa cair nas artimanhas do Satanás. O diabo é sujo. Deus disse na sua palavra que o diabo, as forças do mal, jamais, nunca iria vencer o bem. E nós vemos isso na cruz do Calvário. O diabo tentou matar Jesus, mas Jesus venceu ele na cruz do Calvário e venceu nos dias de hoje. Naquele último dia que nós estávamos aqui, quase sofremos um acidente. Quase sofremos um acidente na BR-418, próximo a Carlos Chagas, a 5 km. Um caminhão nos fechou e nós iríamos cair de cima da ponte lá embaixo. Mas a mão de Deus estava conosco. Quando eu falo com você que o diabo está furioso com aqueles cristãos que estão buscando a Deus, as pessoas acham que não. As pessoas acham que nós estamos simplesmente só por falar. Que o diabo não existe, mas ele está furioso com aqueles pastores, com aqueles missionários, com aqueles homens e mulheres de Deus que pagam alto preço para poder subir monte, para poder jejuar, que pagam alto preço para suportar os próprios desejos e dizer não para os desejos e dizer sim para Jesus. É difícil, mas não é impossível. E Deus deu olhado para esses profetas na terra ainda. E é isso que eu quero deixar para você. Resista o diabo, resista à sedução do Satanás, e ele fugirá de vós. Que Deus te abençoe.